E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Guia Visual. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na mecânica exata e naquelas regras absolutas de segurança na radiografia da coluna cervical. E olha, esse é um campo onde a exatidão milimétrica se encontra diretamente com o cuidado crítico à saúde. Afinal, a gente sabe que não tem margem para erro quando o assunto é o pescoço humano, não é verdade? Entender a geometria por trás de tudo isso é simplesmente fascinante. Então vamos lá. Para organizar nossa explicação de hoje, a gente vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, a anatomia da coluna cervical, depois, segurança em traumas cervicais, incidência de boca aberta, incidência apiaxial e, para fechar, a posição perfil da coluna. É um passo a passo essencial para qualquer profissional da área. Então, começando com a seção 1, anatomia da coluna cervical. Certo. Para começar, a gente precisa olhar para as 7 vértebras que compõem a região do pescoço, de C1 a C7. Elas formam uma estrutura perfeitamente empilhada. E antes de sair capturando essas imagens com raio-x, é vital entender essa curva natural que termina lá na 7ª vértebra. Ela é super fácil de identificar porque é a mais prominente de todas. Essa é literalmente a fundação anatômica de todo o trabalho radiográfico que vamos discutir aqui. Mas as verdadeiras estrelas do show, aquelas que exigem uma atenção técnica redobrada, ficam lá no topo. A gente tem o Atlas, a primeira vértebra, ou C1, que não possui um corpo vertebral comum, e logo embaixo está o Axis, a C2, caracterizada por um pino ósseo apontado para cima que a gente chama de dente, ou processo odontoide. São formas super especializadas, feitas para sustentar e rotacionar o crânio, sabe? E é justamente por isso que elas pedem técnicas radiográficas mega engenhosas para que nenhum detalhe passe em branco. Vamos para a seção 2, segurança em traumas cervicais. Aqui a gente precisa adotar um tom bem metódico e sério. A regra de ouro nos protocolos hospitalares é inquebrável. Jamais, sob nenhuma hipótese, se deve tentar movimentar a cabeça ou o pescoço de um paciente se houver a menor suspeita de trauma cervical. Só se pode movimentar essa região depois que um médico revisar minuciosamente uma radiografia em perfil usando raios horizontais. A integridade da medula espinhal é a prioridade zero e vem muito antes de tentar aquele posicionamento perfeito. E é aí, com essa regra rigorosa na cabeça, que bate um grande desafio técnico na prática. Como é que a gente consegue visualizar o Atlas e o Axis com clareza se os dentes e a mandíbula estão bem no meio do caminho, bloqueando a passagem do raio-x? O que nos leva à seção 3, incidência de boca aberta. A solução que a física médica encontrou para resolver esse obstáculo é fantástica, mas exige um método rigoroso. Primeiro, o plano médio sagital é alinhado com o raio central. O grande segredo vem no passo seguinte, traçar uma linha imaginária dos incisivos superiores até a base do crânio, deixando essa linha bem perpendicular à mesa. Quando o paciente abre a boca ao máximo, só a mandíbula inferior se move. É uma sacada genial porque tira o obstáculo da frente sem bagunçar o alinhamento crítico do crânio. E isso ilustra de forma brilhante a teoria na prática. Tirando a mandíbula da jogada, o feixe de raio-x passa livre, direto pelo espaço da boca aberta. O resultado é uma visão cristalina das massas laterais do Atlas, das articulações e, claro, do dente do Axis. Tudo incrivelmente centralizado e livre daquelas sobreposições que atrapalham o diagnóstico. Olha, conseguir essa visão desobstruída é um verdadeiro divisor de águas num pronto-socorro. Essa projeção específica é insubstituível para revelar patologias graves, tipo os diferentes tipos de fraturas que rolam na base do processo odontoide. Ter essa clareza exata permite uma ação médica imediata para estabilizar a área. Na vida real, muitas vezes essa é a diferença entre uma recuperação total e um dano neurológico permanente. Seção 4, incidência apiaxial. Agora, para pegar com exatidão as seções do meio e de baixo do pescoço, a gente precisa entender a mecânica da cabeça. O plano oclusal, que é basicamente a superfície onde os dentes se encostam quando a gente morde, tem que ser ajustado com muito cuidado em relação à base do crânio. Manter esse plano perpendicular é fundamental para evitar que as bordas da mandíbula desçam e acabem escondendo as vértebras cervicais que estão logo ali embaixo. Executar a apiaxial é um processo que segue uma ordem metódica. Depois de alinhar o plano oclusal, é a hora de suspender a respiração para o disparo. E tem um detalhe crítico aqui que muita gente não imagina. Não pode engolir de jeito nenhum. O simples ato de engolir durante o raio-x causa distorções catastróficas na imagem, por causa do movimento rápido da cartilagem da garganta. Para completar, o equipamento não fica reto. A gente usa um ângulo cefálico de 15 a 20 graus, entrando lá na altura de C4. O que é muito interessante de notar é que essa angulação não é um número aleatório. Esse feixe inclinado entra ali no nível da margem inferior da cartilagem tireoide e acompanha exatamente a inclinação natural dos espaços entre as vértebras cervicais mais baixas.
Graças a essa geometria refinada, o raio passa limpo, mostrando cada espaço intervertebral perfeitamente delineado, sem um osso fazendo sombra para o outro. E chegamos à seção 5. Posição perfil da coluna. Na incidência em perfil, o inimigo número 1 é sempre constante: os ombros. A preparação dita o sucesso da imagem. É preciso um esforço consciente do paciente para relaxar os ombros, deixando eles caírem totalmente para baixo e para frente. O disparo final acontece na expiração total. E por que soltar todo o ar dos pulmões? Porque isso abaixa naturalmente as clavículas, garantindo que a importantíssima 7ª vértebra, lá na base do pescoço, não fique escondida. Resumindo esses parâmetros todos, tem um detalhe da física radiológica que se destaca de um jeito genial: a distância focal. Para a posição em perfil, a gente usa uma distância consideravelmente maior, de 150 a 180 centímetros, em vez dos 100 habituais. Como os ombros afastam o pescoço do sensor, a imagem ia acabar sofrendo uma ampliação artificial. Aumentar a distância do feixe de raio-x é uma solução que neutraliza esse efeito de magnificação com precisão matemática pura. Então, para e pensa com a gente, como é que um posicionamento geométrico tão milimétrico separa um simples exame de rotina de um diagnóstico que literalmente salva vidas? A radiologia vai muito além de operar máquinas, é um jogo de geometria de altíssimo risco. Cada grau de inclinação, cada ajuste para abrir a boca no ângulo certo, cada centímetro da distância focal determina se a imagem vai dar certo ou não. É essa busca incessante pela exatidão que transforma o exame em um diagnóstico exato, guiando a recuperação. É com certeza uma união incrível entre a física pura e o mais alto nível de cuidado médico. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.